Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz e hoje eu vou estar falando para vocês sobre vozes verbais. Vamos lá. Bom, a gente sabe que o verbo ele é muito flexível. Às vezes ele vai indicar para a gente tempo, modo, número, pessoa. E em voz verbal, ele vai indicar para a gente quem pratica e quem recebe uma ação. Beleza? Primeiro a gente vai ver duas vozes verbais, a voz ativa e a voz passiva. Na voz ativa, a gente vai estar falando de um sujeito que pratica a ação e a gente vai chamar ele de sujeito agente. Agente no sentido de agir mesmo. Exemplo: minha mãe fez almoço hoje. Quem está praticando essa ação? Minha mãe. Então, minha mãe vai ser o sujeito agente. Na voz passiva, ela é o oposto da ativa. A gente vai estar falando de um sujeito que recebe a ação e a gente vai dar o nome dele de sujeito paciente. E aqui, na voz passiva, quem pratica a ação vai ser chamado de agente da passiva. Então, qual vai ser a diferença das duas? Na voz ativa, o protagonista da oração vai ser o sujeito agente, vai ser a pessoa que está praticando. E na voz passiva, apesar de ter alguém praticando, quem vai ser o protagonista vai ser o sujeito que estiver recebendo, o sujeito paciente. Então a gente consegue pegar o primeiro exemplo ali, minha mãe fez almoço hoje, e transformar ele na voz passiva, invertendo. A gente vai falar que o almoço foi feito pela minha mãe hoje. E o que mudou? O protagonista aqui é o nosso sujeito paciente, que é o almoço. E ao invés do verbo fez, a gente fez uma locução verbal com o foi feito, que a locução verbal é a junção de um verbo auxiliar e um verbo principal. E a gente vai ter, ao invés de um sujeito agente, o agente da passiva, que é minha mãe. Vamos ver uns exemplos aqui. A professora contou uma fábula. Aqui é voz ativa e quem praticou a ação é a professora, nosso sujeito agente. E transformando ela para voz passiva, a gente vai falar que a fábula foi contada pela professora. A polícia cercou a casa foi cercada pela polícia. A gente inverte o protagonista na nossa oração. E nós vamos ter também os tipos de vozes passivas. A gente vai ter a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva analítica, como está ali no slide, ela é formada por um sujeito paciente, uma locução verbal e o agente da passiva. Locução verbal ali, ó, verbo auxiliar mais o verbo principal transformado em particípio. Vamos ver o exemplo. Todo o trabalho da empresa é feito por João. Quem é? Já que estamos falando de uma voz passiva, quem é o sujeito paciente? Quem está recebendo a ação de ter sido feito? Todo o trabalho. Então, todo o trabalho vai ser o nosso sujeito paciente. A locução verbal é feito, a junção do verbo é, que vem de ser, e do verbo fazer, transformado em particípio, que ficou feito. E o agente da passiva, que é quem está praticando a ação, quem fez todo o trabalho da empresa, é João. E se a gente quiser transformar essa frase para voz ativa, como é que ela ficaria? João fez todo o trabalho da empresa. Vocês perceberam que a gente perdeu a locução verbal? A gente perdeu os dois verbos juntos, a gente ficou só com o fez. E a voz passiva sintética? A gente vai ter um verbo transitivo, que indica a ação, o pronome apassivador se e o sujeito paciente. Na voz passiva sintética, a gente sempre vai ter a partícula se, ok? Sempre vai ter. Por exemplo, alteraram-se as datas das provas, entendeu? Comeu-se o bolo. A gente sempre vai ter a partícula se, beleza? Aqui vamos ver os exemplos, espera. Na voz passiva analítica ali, a decisão foi tomada por todos, ok? Foi tomada por todos. E se a gente tentar transformar ela para voz ativa? Todos tomaram a decisão. A gente sempre vai perder a locução verbal. A casa foi comprada pelo casal de estrangeiros. O casal de estrangeiros comprou a casa. A gente perdeu de novo a locução. E na voz passiva sintética a gente tem esses exemplos, ó. Tomou-se a decisão, aí tem ali, ó, entre parênteses. Ele tomou, mais a partícula se, mais a decisão. Comprou-se a casa.
Ele comprou mais a partícula ser mais a casa. E agora a gente vai falar da nossa terceira voz verbal. A gente já viu que na voz ativa a gente está falando do sujeito que pratica, na voz passiva a gente está falando do sujeito que recebe e na voz reflexiva a gente vai estar falando de um sujeito que pratica e recebe a mesma ação, beleza? A gente vai ter o verbo na voz ativa mais um pronome oblíquo reflexivo. Reflexivo no sentido de voltar para mim, entendeu? Por exemplo, eu me penteei. Quem penteou? Eu. E quem sofreu a ação de ter sido penteado? Eu também, eu mesma. Eu me cortei sem querer. Quem se cortou? Eu. E quem foi cortado? Eu também. Vai ser reflexivo, ok? Eu pratico a ação e ela recai sobre mim. Olha os outros exemplos ali. Alimentaram-se de maneira saudável. Quem se alimentou? Eles mesmos, eles se alimentaram. E quem sofreu a consequência de ser saudável? Eles mesmos. Entendeu? E agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Maria Fernanda, que vai falar para vocês melhor sobre o agente da passiva. Oi, gente, bom dia. Eu sou Maria Fernanda e eu vou estar dando continuidade à apresentação com o conteúdo de agente da passiva. Primeiramente, é muito importante que vocês tenham entendido o conteúdo de vozes verbais que acabou de ser explicado pela Bia, porque ele vai facilitar muito para vocês o entendimento de agente da passiva. Então, só recapitulando o que a Bia acabou de explicar, na voz ativa, o sujeito ele executa a ação do verbo, e na voz passiva, o sujeito sofre com a ação do verbo. Então, é legal a gente se perguntar, na voz passiva, quem é que executa a ação do verbo, já que não é o sujeito? É o agente da passiva. Aí aqui eu coloquei para vocês exatamente o que eu acabei de explicar. O agente da passiva é o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva, ou seja, o agente da passiva é quem vai estar executando o verbo na oração. Só isso. E normalmente ele é acompanhado pelas preposições por e de. Então, essas preposições vão facilitar muito na identificação do agente da passiva na oração. Para exemplificar, eu coloquei duas orações para vocês. É a mesma oração, só que em duas versões, na voz passiva e na voz ativa. A gente vai comparar essas orações e assim a gente vai entender melhor o que é esse agente da passiva e como que se identifica ele na frase, na oração. Vamos começar pela voz passiva. O tênis foi comprado por Maria. É legal a gente começar identificando o sujeito. E como que se identifica o sujeito? Perguntando para o verbo. O tênis foi comprado por Maria. Quem que foi comprado por Maria? O tênis. Então, o tênis é o sujeito. Mas repara que o tênis, ele não está executando ação nenhuma. Ele está sofrendo com a ação. O tênis foi comprado. E por Maria, essa parte da oração, por Maria, é o agente da passiva. É o termo que executou a ação do verbo comprar. O tênis foi comprado por Maria. Agora, na voz ativa, nós temos Maria comprou o tênis. Quem comprou o tênis? Maria. Maria é o sujeito e Maria está executando a ação do verbo comprar. Foi Maria quem comprou o tênis. E o tênis é objeto direto. Eu coloquei uma observação para vocês ali, que ao passar a frase da voz passiva para a voz ativa, o agente da passiva torna-se sujeito. Então, se a gente observar, nas duas orações é Maria quem executa a ação do verbo. Só que na voz passiva, Maria é agente da passiva. E na voz ativa, Maria é sujeito. Mas nas duas orações é Maria quem compra o tênis. Então, eu coloquei aqui mais duas observações para vocês, para a gente entender melhor o conteúdo. O agente da passiva pode ser expresso por substantivos ou pronomes. Nós temos dois exemplos. O solo foi umedecido pela chuva. Chuva é substantivo e pela chuva é o agente da passiva. O forno foi aquecido por ele. Ele é pronome e por ele é agente da passiva. O agente da passiva pode ser omitido da oração. Nós temos como exemplo: os convidados não foram bem recebidos. Os convidados eles não foram bem recebidos pelos anfitriões. Essa parte pelos anfitriões não está inserida na oração, mas fica subentendido que é isso. Aqui eu coloquei mais 4 exemplos para vocês, para a gente entender melhor, comparar e tudo mais, identificar o agente da passiva e entender melhor como que ele se dá na oração. Então, nós temos na voz ativa: João comprou a vitamina. Quem comprou a vitamina? Foi João. Então, João é sujeito. Na voz passiva: a vitamina foi comprada por João. Quem que foi comprada por João? A vitamina. Então, a vitamina é sujeito nessa oração,
mas ela não está executando o verbo comprar. Quem está executando o verbo comprar é João. Então, João é o agente da passiva. O agente da passiva está executando o verbo comprar. A vitamina foi comprada por João. Aqui embaixo nós temos, na voz ativa, Joana fez um bolo. Quem fez um bolo? Joana. Então, Joana é o sujeito e Joana está executando a ação de fazer o bolo. Na voz passiva nós temos, o bolo foi feito por Joana. O que foi feito por Joana, melhor dizendo? O bolo. O bolo é o sujeito, mas ele não está executando a ação do verbo. Quem fez o bolo foi Joana. Então, Joana é o agente da passiva. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Mas se não tiver ficado, podem mandar dúvidas que eu e a Bia vamos estar respondendo. É um conteúdo um pouco mais confuso, né, de ser entendido, um pouquinho mais complicado, mas a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. E é isso. Obrigada, bom dia.